O meu nome é Nelson Macedo, sou membro do integrante do Ateliê Uruniá, no Rio de Janeiro, e nós vamos falar hoje sobre questões ligadas à arte e principalmente sobre o que é a teoria da arte. Bom, em primeiro lugar, o que a gente entende por teoria da arte, que circula por aí, são coisas ligadas a outras disciplinas, por exemplo, assim, a filosofia, a caso da estética, né? A psicologia, sociologia, semiótica. Mas, no entanto, essas disciplinas não falam da arte. Quando você faz uma análise semiótica de uma pintura, por exemplo, você não está falando da pintura, está fazendo semiótica. Quando o filósofo fala de pintura, como Platão, por exemplo, ele não está falando da arte, ele está falando da própria filosofia. Não há problema nenhum com isso. O problema começa a acontecer quando essas concepções, elas migram para o campo da arte como se fosse fundamento da produção artística, e elas não são fundamento da produção. Então a teoria da arte não é encontrada no âmbito dessas concepções, que são concepções equivocadas quando utilizadas para informar a produção da arte. Bom, infelizmente são essas disciplinas que circulam no senso comum, que são amplamente difundidas na sociedade, nos livros, nas revistas, por aí. No texto da crítica, né, que é trágica, é o discurso mais trágico sobre arte, o discurso do crítico. Porque o crítico, em princípio, ele nunca, como dizia um amigo meu, que eu sou amigo meu, ele nunca desenhou o perfil de uma batata. Então ele não consegue, ele fala de uma coisa que ele não sabe nem o que é. Falou que o Platão também. Platão, quando falou lá sobre a poesia, sobre a arte, e ele não sabia do que estava falando. Simplesmente ele falou uma coisa, era a impressão que todo leigo, e ele era um leigo, todo filósofo é leigo em arte, quem não trabalha com arte é leigo, não pode se meter a dar opiniões, tá? Então, no caso dele, o primeiro exemplo de arbitrariedade, no caso do Platão, é que ele atribui ao artista uma intenção que o artista nunca teve. O artista nunca teve a intenção de fazer uma estátua que falasse ou que andasse. Só porque é um ser humano que está sendo visualizado ali, não te dá o direito de atribuir àquela estátua todos os atributos do ser humano. Porque o que ele pegou do ser humano, que é transferido para a estátua, não foram os atributos todos, foram só alguns aspectos formais que são inerentes ao ser humano. Então você condenar, no caso, uma estátua por ela não poder andar e não poder falar, isso é uma arbitrariedade, uma covardia muito grande, né? Porque inclusive não se chama os artistas para responder. Inclusive quando Platão nasceu, os Fídias, todos os escultores, os artistas gregos, até estavam morrendo ou tinham morrido. Entende? Então ele encontrou as coisas prontas e começou a falar daquilo. Então a filosofia, de uma forma geral, inaugura esse discurso, a metafísica, esse discurso sobre arte, que é um discurso interpretativo. E a teoria da arte não pode ser uma interpretação. Você interpretar, pegar a Mona Lisa e dizer que a Mona Lisa tem um sorriso enigmático por aí afora, isso é problema teu. Eu posso olhar e não ver sorriso enigmático nenhum, entende? No entanto, isso é disseminado o tempo todo como se fosse uma verdade da arte. Infelizmente, o público em geral ele tem necessidade dessas explicações, dessas conceituações, né? Então, o que acontece é o seguinte, você pode... E isso gera, essas concepções geram... Tem dois grupos de concepções que vão estão circulando hoje. O primeiro é a interpretação da arte como imitação, tá? Isso é mais generalizado no público mais leigo. E o outro é a interpretação da arte como expressão. Tem outras, né? Mas esses dois grupos é que vêm ao longo do tempo aparecendo. Então o primeiro diz o seguinte, por exemplo, a arte é imitação, o artista imita o real, ele reproduz o real na coisa. Quanto mais próximo da realidade, quanto mais aderente ao real do modelo, mais você teria um valor artístico. Então, para conseguir isso, essa é a primeira conclusão. Você tem que estudar o modelo. Agora você bota um corpo humano, um modelo vivo na frente, então cabe a você estudar esse modelo vivo, anatomia, proporções e por aí afora. E para você poder desenhar esse modelo. Ora, porcaria, você não tem nenhuma... essa informação sobre o modelo desenhado não tem nenhuma pertinência para a arte. Se fosse assim,
Aqueles os anatomistas, quem estuda medicina ou que estuda muita anatomia de arte, seriam os melhores desenhistas, né? Os melhores pintores. Mas eles não são, entende? Porque simplesmente a pintura não se resume a isso. Mesmo por mais realista que seja o quadro, visualmente realista, ele não é não é uma consequência de informações que você detém do modelo. Tá? Bom, então você tem, por exemplo, eu dei o exemplo do anatomista, então outro exemplo que posso dar é aquele assim, se você considera que uma árvore assim na natureza, aí você tem 3 personagens na frente, um é o botânico, o segundo seria um industrial e o terceiro seria um pintor. O botânico, olha, esse exemplo já foi dado por aí, o botânico olha e vê a árvore ali e vai olhar a árvore, vai ver que tipo de árvore vai ver o estado natural da árvore, se ela tem algum problema, o estado de saúde dela, né, a idade dela, por aí afora. Ou seja, vai buscar as informações da árvore, as informações que servem para o seu campo específico de entendimento e de conhecimento. O industrial, por sua vez, vai olhar para a árvore e vai querer saber se a madeira dela serve para fazer madeira, para fazer papel, para construir móveis, por aí afora. E o artista, o pintor, vai ver o quê? Ele não vai fazer nada disso, ele vai ver cores. Vai ver cores, mancha de claro escuro, linhas, por aí afora. Então a ótica do pintor não é a mesma ótica que o indivíduo normal, comum tem, né? Então, cada ser humano, cada esfera de conhecimento, de atividade humana, tem seus interesses específicos e é em função desses interesses específicos que ele visa o objeto. É assim que o artista visa um modelo vivo. Outro exemplo, você pega as expedições antigas científica, que vinha da Europa, por exemplo, para os Pixmarts, por exemplo, aquele outro, não lembro agora o nome, eles traziam com eles, que não tinha máquina fotográfica. Como é que eles registravam as coisas? Eles podiam pegar uma folha e guardar a folha ali, eles faziam isso, né? Agora, um animal que está ali vivo na floresta, ou seja, o cara nunca tinha visto uma anta antes, o cara nunca tinha visto um tamanduá. Como é que ele trabalha com esse tamanduá? Como é que ele registra o tamanduá? Se ele precisasse analisar internamente o tamanduá ou a anta e fazer a anatomia dela, o que acontece? O que aconteceria? A expedição tinha que parar, vamos matar a anta, vamos dissecar a anta, estudar toda a anatomia da anta para poder desenhar a porcaria da anta. Na verdade, o cara desenha direto, né? Ele não desenha analisando o objeto, né? Você tem o exemplo da Árvore do Paraíso do Rembrandt, que você está mostrado aí. Ele é um exemplo que você olha o seguinte, pensa no que o Rembrandt faz um zoológico lá. Aí ele rabiscou aquela Árvore do Paraíso ali. Então, 2 desenhos que ele fez. O que ele pensou ali? Ele pensou em anatomia? Você observa o desenho dele, é explícito. Ele está pensando em relações visuais pelas linhas, por aí afora. Outro caso, outra concepção errônea também, é a noção de que desenho é uma técnica. O que é técnica? Na arte existe processo. A técnica, ela faz parte do processo, mas o processo não é uma técnica. Então a técnica, ela existe, ela aparece em primeiro plano quando você tem um objetivo pré-determinado para alcançar. Pega um exemplo do carpinteiro. O carpinteiro tem um projeto na mesa, na cabeça. Então o que acontece? Ele tem que pegar e executar aquele projeto. Isso é uma técnica. Agora, o processo formador da imagem não é uma técnica, apesar de incluir elementos técnicos, ele precisa, o resultado final não está dado de uma maneira não é pré-concebido. Ele depende do movimento da produção para que alguma coisa aconteça no final. Tanto que, quando o processo realmente ocorre, o resultado final é uma surpresa para o próprio artista que está trabalhando, né? Então você não tem essa concepção de técnica como uma coisa essencial para a arte, apesar de ser necessária. Agora, você pega o exemplo, se você mostrar para um leigo a Mona Lisa, ele vai olhar para a Mona Lisa e falar, puxa, o camarada aqui dominava bem a pintura. Se mostrar um trabalho do século XX, como Picasso, por exemplo, ele vai falar assim,
Ele vai falar assim, isso eu faço também, isso meu filho faz, entendeu? Então ele só consegue perceber questões técnicas, mas a técnica é relativa. Ela pode, um processo pode exigir em maior ou menor grau a presença o desenvolvimento técnico. Bom, outra concepção que é absurdamente arbitrária e falsa é aquela noção de que os quadros da tradição anteriores ao século XX, principalmente anterior ao impressionismo, Cézanne, por aí fora, esses quadros anteriores, esses pintores dessa época, seriam cópias da realidade, como se o artista tivesse como intenção de fazer cópias da realidade para poder construir o seu quadro. Essa concepção ela é utilizada muito hoje aí para fazer uma diferenciação entre a pintura tradicional e a pintura moderna. Então, nas escolas de arte do século XX, a tendência aconteceu de ser excluído completamente o estudo dos pintores. É uma coisa que aconteceu desde que existia desde o Renascimento para cá. Os pintores, desde Giotto, os pintores copiavam uns aos outros. Porque você aprende pintura com o pintor, aprende pintura numa paisagem, né, analisando a natureza, né, pedindo informações ao botânico. Você tem que pedir informação ao pintor. E quando é que você fala com o pintor? O pintor já morreu, ao ter o quadro dele ali. Eu gosto sempre de lembrar uma frase do Goya, em que ele diz assim: só tive dois mestres, Rembrandt e Velázquez, que tinham morrido quase um século antes dele nascer. De onde ele aprendeu com Rembrandt e Velázquez? Não foi pessoalmente, é claro, foi através da observação das obras desses pintores. E você até detecta no trabalho do Goya respira um pouquinho Rembrandt e Velázquez. Agora, outro aspecto que tem, isso foi relacionado à imitação. Agora, outro aspecto que outras concepções que existem, que giram em torno da noção de expressão. Aí ele diz o seguinte: que a arte é um dom, que você nasceu artista, que você tem talento. Então, se você for até uma escola de arte, você vai perder aquele dom que você tem, porque você vai ser deformado, a tua concepção, a tua expressão individual vai desaparecer, tá? Porque o artista, ele nasce artista. Então, na verdade, ele não tem mérito nenhum. Ele faz aquilo que ele nasce. É como se ele... É igual falar, entendeu? Agora ninguém sai falando, fazendo poesia ou coisa parecida, né? Então, o artista, essa concepção de que a arte é um dom, ela anula o estudo da arte. O estudo do artista, a necessidade de estudo. Anula também o próprio mérito do artista de trabalho, tá? Como se fosse uma coisa assim gratuita, né? Então, que acontecesse gratuitamente. E, no caso, isso está voltado principalmente para a subjetividade do artista, conceber a arte como o fruto da subjetividade. Quando se fala em originalidade, se fala justamente dessa subjetividade. Ou seja, eu pinto assim porque eu sinto assim, tá? Ou alguma coisa dentro de mim me indicou aquilo ali, tá? Então, esse mito da originalidade, ele encampa uma série de deformações que estão ocorrendo, principalmente nas escolas de arte e nos salões de arte por aí afora. Ou seja, esse tipo de concepção, ela dissolve qualquer reflexão, qualquer meditação séria sobre a produção artística. Por exemplo, se você tiver aulas de desenho, você não deve ter aula de desenho, porque você pode perder a sua singularidade nessa aula de desenho. Agora tem que se dizer que o original todo mundo é. Qualquer assinatura de tabelião é original. Todo mundo escova os dentes de uma maneira diferente um do outro, pode ser parecido. Então filma você escovando teus dentes e vai dizer que aquilo uma performance artística, né? Outra coisa que existe, que circula também, é a noção de que há segredos na arte. Por exemplo, há uns livros publicados querendo dissecar a técnica dos pintores. Como se chama de técnica? Não existe técnica dos pintores. Você não tem um modo de trabalhar e não tem segredos. Repara, qualquer dona de casa, qualquer doceira aí, sabe, tem um ponto lá no seu brigadeiro, que seja, do seu doce, que é exclusivo dela, entendeu? As pessoas têm o seu know-how que faz com que você tenha os seus, entre aspas, segredos particulares. Isso em qualquer atividade humana. Você não precisa ser uma pessoa muito versado em nada para ter seu segredinho em qualquer atividade humana. Se fizer, você vai encontrar o seu modo de fazer aqui, que é específico teu.
Técnica, pessoal, é técnica. Técnica é uma coisa que não tem assim, personalidade. Técnica é uma coisa que é um próprio procedimento mecânico. Ele não é uma coisa que você tenha segredos ali dentro. É claro que cada pintor tem o seu modo de trabalhar, mas não é por causa desse modo de trabalhar tecnicamente que o quadro da pessoa, o Rembrandt, por exemplo, não é por modo de trabalhar que vai dar o valor do quadro dele. Quando você desloca o problema para esse lado, o que acontece? Você deixa de observar os outros aspectos da obra do cara. Entendeu? E reduz o cara a uma pura façanha técnica. Isso realmente é uma coisa que circula muito por aí e é impressionante como isso encontra acolhida na cabeça do público geral e o que é pior, nos estudantes de arte. Bom, essas concepções parecem muito pertinentes para quem entra em contato com elas. Quem quer estudar arte começa a procurar o chão, né? Quando a arte você não tem chão, e acaba se apegando a essas concepções. E o que acaba acontecendo é que o trabalho, por mais aparentemente legítimas que elas sejam, o sujeito fica no ar. Isso é uma ilusão de objetividade. Tá? Bom, vamos passar para as condições para a realização de um desenho. A primeira coisa que o pintor, o estudante tem que saber é de que a arte, o desenho que ele faz ou pretende fazer, corresponde a uma realidade que é totalmente autônoma e independente do objeto que ele está desenhando. Se você tem um modelo, uma figura humana posando numa sala de aula, e você tem um sujeito desse fazendo um desenho aqui, ele teria que, em primeiro lugar, se conscientizar de que a realidade da forma real que está lá, ela é uma realidade que tem um valor em si. E a realidade do desenho é uma outra realidade que é independente da primeira. São duas realidades separadas. Então, de nada adianta o sujeito querer fazer um estudo do modelo que está lá para informar a produção do seu desenho. Tá? Como eu falei no início ali, aqui tem que se conhecer o desenho para poder desenhar. Conhecer o objeto para poder desenhar. Então, são dois mundos separados. O mundo que a gente chama de real e o real do trabalho, do desenho, da pintura, por aí afora. Né? Para você ter o exemplo da Mona Lisa, que eu falei ainda agora, a Mona Lisa não é uma mulher. O objeto, o quadro que eu falo Mona Lisa é um quadro. A Mona Lisa está lá. Esse é um apelido que como os historiadores aqui, que não tem nome, como nomear o que exatamente foi feito no quadro, ele nomeia o objeto que está lá. Tá? Então, por exemplo, tem um quadro, natureza morta, por exemplo. Aí outra morta com dois peixes, uma maçã e uma garrafa d'água, entendeu? Ele nomeia os objetos. Isso não é falar do quadro. O quadro está ali, mas o quadro está lá, mas ele não é pode ser definido a partir dessa constatação dos objetos que estão ali. Os objetos fazem parte do quadro, mas não são um quadro. Então a Mona Lisa não é uma mulher. A Mona Lisa, que a gente chama de Mona Lisa, é um quadro. Tá? Então é bom lembrar esse nome do quadro como Mona Lisa não é mais que um apelido, poderia ser mulher. Mulher com paisagem nos fundos, entendeu? Como Mona Lisa porque é a mulher lá que acho que, eu não sei bem a origem do nome, parece que é do Leonardo mesmo isso. Mas repara, ele lembra o Matisse, uma mulher reclamou com ele que nunca tinha visto figuras assim, mulheres verdes, sei lá o que, colorido. Aí ele falou, em primeiro lugar, eu não crio uma mulher, eu faço um quadro. Tá? É uma coisa completamente diferente. Então o público leigo olha um quadro mais moderno, o pintor está deformando a figura. Ele não está deformando, ele está simplesmente seguindo a lógica do quadro. Então a lógica do quadro ela é muito mais hierarquicamente mais importante do que a lógica do real. Tem muitos exemplos nesse sentido, tá? Que a pessoa chama de deformação, que não tem nada a ver com deformação. Tá? Por exemplo, se o sujeito está desenhando, o desenhista está concentrado no objeto representado, ele não está desenhando, ele não é desenhista. Tá? Você não tem que se preocupar com isso, como falou o Gris. Se o pintor, para pintar uma garrafa, está preocupado com o vidro que é feito essa garrafa, ele devia ser vidreiro, não pintor. Tá? Porque na verdade o problema não está ali, o problema da pintura é outro. Você não na verdade, o desenho, você não desenha o objeto que está representado, você desenha o próprio desenho. Isso não é jogo de palavras, isso é mais que real. Bom, o conhecimento do artista, ele vem da própria experiência do fazer.
É a experiência de fazer que informa a consciência do artista. Ele não vem de um acúmulo de informações que ele possa ter lido em algum livro ou alguma enquete. Você pode fazer um retrato de alguém. Se eu for fazer uma enquete sobre a vida do sujeito, procurar uma série de coisas assim, como ele, a árvore genealógica do cara, pode fazer a informação que você quiser. Você não faz o retrato por causa disso, certo? Infelizmente, esses cursos que circulam por aí, os livros que ensinam, pretendem ensinar a desenhar, eles são livros que só informam sobre o objeto. Vocês podem observar. Aprenda a desenhar a figura humana. Aí vai mostrar lá. Aí bota uma figura em pé do homem, da mulher, da criança. Aí bota a proporção do homem, a proporção da mulher, a proporção da criança. Como se essas informações servissem para o ato de desenhar. Bom, com relação a essa relação com a tradição, a noção de cópia também, que a tradição associada à cópia, à imitação, e a modernidade associada a uma libertação da cópia, isso passa primeiro pela interpretação maluca que vem desde lá do Platão, de que o artista imita a realidade e pretende fazer com que a realidade viva no quadro ali só como simulacro. Né? E o que acontece? A partir dessas duas formulações, o que aconteceu? Os críticos modernos, eles para conseguirem se referir à arte moderna, eles têm que fazer uma oposição à arte antiga. Então, classificando a arte antiga, ou a tradição, quando eu falo tradição, eu estou falando até o Paleolítico, desde o século XVII, mais ou menos, de Cristo, século XVII até o século XX. Então, quando se fala em tradição, se fala disso. Então, quando a pessoa está assim, rejeitando a tradição, ela está rejeitando todos esses milênios de arte, como se aquilo fosse uma coisa relativa em função do impressionismo, em função de umas concepções modernas que surgiram no final do século XIX. Qual é o seguinte? Em primeiro lugar, existe uma coisa que tem que ser dita, é o seguinte, que nem na filosofia, nem na arte, a evolução, o desdobramento no tempo se dá por superação histórica. Isso acontece na ciência. Na ciência, o sistema heliocêntrico obsoletiza o sistema geocêntrico. Ou seja, se acreditava que o Sol girava em torno da Terra, a Terra era o centro, e se descobriu que a Terra que gira em torno do Sol. Então o sistema geocêntrico ele vira uma figura histórica, né? Não tem mais validade científica. Agora, no campo da arte, você não tem condição, isso não existe, essa noção de que fulano de tal, Rembrandt já era, Leonardo já era, Goya já era, entende? Como se fosse uma coisa superada. Nem na filosofia existe isso. A filosofia, ninguém vai dizer aí que o Platão já era, que o Sócrates já era, que o Aristóteles já era. Isso não existe. Então, essa concepção de superação histórica foi um artifício que a crítica construiu para poder fazer dar uma explicação do que estava acontecendo, porque eles não têm nenhuma outra possibilidade, porque eles não entendem o em si da coisa. Então, só por oposição é que eles podem falar. Por exemplo, uma frase aquele Clement Greenberg, é esse mesmo nome dele, né? Greenberg, ele fala assim, o cubismo colocou por terra 4 séculos de representação do espaço. Como é que o sujeito se dá o luxo de falar isso aí? Ele era pago para isso, na verdade, todo mundo sabe disso. E o que acontece? Tem 4 séculos, a representação do espaço vem desde a antiguidade. Desde o Jafes de Pompeia, que você tem representações do espaço ali. Tá? As figuras de Fayum no Egito, da romana no Egito, os retratos, são realistas pra caramba. Realistas no sentido assim de ter uma presença real, viva do retratado. Então, esse artifício é completamente falacioso, esse argumento é falacioso e é baseado numa mentira. E isso fica, essa noção de modernidade como pura e simples oposição ao que veio antes, é altamente estratégica, né? Porque ela não implica assim, numa fundamentação, não implica numa definição do que seria realmente essa modernidade, não implica numa prova da pertinência do que está sendo chamado de modernidade e por aí afora. Isso é o que circula por aí. Aí quando surgiu a fotografia surgiu lá a fotografia. A fotografia não tem nenhuma relação com a pintura.
entendeu? Não tem nenhuma relação, porque os métodos mecânicos de representação do real, fielmente, aquele desenho que é totalmente aderente ao real, existiu tanto na câmara escura como na câmara clara, que era feita pelo pintores como Holbein e por aí afora. E aí o que acontece? Quando você fala de que o pintor está preocupado com representar o real e se virava com isso, e a fotografia tirou ele disso, não, ele não tirou porque antes disso ela já existia ali, e a representação do real, e não é porque a fotografia aconteceu que vai deixar de inventar, de representar o real, porque métodos mecânicos já existiam de representação do real. Esse tipo de coisa, de interpretação, são artifícios da crítica para poder explicar aquilo que eles não conseguem explicar. E sempre com uma relação opositiva entre aquilo que foi feito agora e aquilo que foi feito antes. Então, no caso da fotografia, você não pode dizer que a fotografia fez com que o pintor caminhasse em direção à abstração, porque a fotografia começou a disputar um espaço com a pintura. Isso nunca aconteceu na história. Se você quer, por exemplo, alguém ali que queria um retrato, chamava um pintor para pintar, e que agora ele chama um fotógrafo, isso tudo bem, isso é problema dele. Isso não tem nenhuma relação com o fazer artístico. O fazer artístico, ele não é determinado por uma exigência de mercado, por uma demanda de mercado. Não é porque as pessoas querem uma pintura, não querem mais pintura de retrato, que o pintor vai deixar de pintar figuras, entendeu? Igual atualmente, se fosse a pintura acabava, né? Porque você, dentro do conceito segundo pós-guerra para cá, depois do expressionismo abstrato americano, por aí afora, a pintura virou, os conceituais, por exemplo, que renegam isso e vivem dessa oposição, eles acabariam com a pintura, ninguém pintaria mais, compreende? Agora, a questão é que isso não funciona assim, não é porque o pintor deixou de ser foi menos requisitado a pintar retratos, que o fotógrafo que ocupou esse espaço, é que seria o caso da pintura se socorrer da abstração. Que, aliás, a abstração do Kandinsky, falando do Kandinsky, que é o ápice da abstração, ela não é do século XX. Ela já vem desde lá atrás. Você pegar os quadros do Caravaggio, depois vamos analisar os quadros do Caravaggio, poder mostrar os esquemas aí. Esses quadros do Caravaggio têm um esquema abstrato total na composição deles, entendeu? A abstração já está presente ali. O que o Kandinsky fez foi fazer uma espécie de decantação dos elementos visuais da forma que estão embutidos dentro do quadro. Então, essa decantação, aquele elemento vieram à tona e colocaram os outros elementos em segundo plano a ponto de dispensar a representação. Mas em momento nenhum o próprio Kandinsky se referiu à pintura mais natureza realista como uma coisa negativa ou uma coisa assim para ser dispensada ou pejorativada. Se quem lê o texto sobre a questão da forma do Kandinsky, ele preconiza para o futuro uma grande abstração e um grande realismo, isso é palavras dele. Então ele dá, inclusive, um exemplo desse grande realismo, que não é o realismo visual, é o realismo da imaginação. Ele dá o exemplo do Rousseau, que chama de ingênuo, né? Que de ingênuo não tinha nada. Então, essa noção que o Kandinsky dá. Então, essas noções de cópia, tradição como cópia, e fotografia empurrando a representação para o lado, isso é tudo uma falácia, uma mentira. Só que o discurso, como já falei, ele tem uma certa lógica, ele tem uma certa credibilidade racional, ele parece óbvio até. Então a pessoa que não sabe nada de nada, ela lê essas porcarias e entende. Porque se a pessoa for ler um texto meu, por exemplo, sobre pintura, um leigo, ele vai ter uma dificuldade tremenda de entender. Você pegar os textos, não é só que não, texto dos artistas, pega um texto do Paul Klee, do próprio Kandinsky, o leigo não vai entender, ele vai ficar boiando. Porque isso aqui depende de uma experiência de arte, entendeu? Para poder saber o que está acontecendo ali. Agora, por que o leigo entende? É porque o sentido desses textos, ele existe só no plano verbal.
Ele não existe pela referência que ele está falando, entendeu? Porque a referência da obra de arte, ela não cabe dentro do plano verbal. Ela não se fecha ali, entende? Não se fecha no plano do conceito. O conceito é uma coisa que não tem nenhuma relação com imagem. E arte é imagem. Tá? Então o problema é que... e outra coisa também, se resume também no plano da linguagem. E arte não é linguagem. Tá? Quando você fala assim, as linguagens artísticas, não tem linguagem artística nenhuma. O artista não tem linguagem. A linguagem é quando você consegue verbalizar um sentido que está fora do texto. A linguagem é uma forma de representação. E a representação na arte, por si mesma, ela não tem, vamos dizer assim, não tem uma pertinência por si mesma. A representação necessita ser superada na representação, transcendida. Então um quadro, por ser representativo, ele não é menos quadro que um quadro abstrato, que é isso que ficou colocado. Então quando o pintor está falando dentro de um certo realismo visual, falando assim, a pessoa tende a torcer o nariz, porque achando que o cara tinha que fazer abstração, por exemplo. Isso foi cultuado durante décadas e décadas e décadas, e foi jogado nos jornais, nas revistas, semanalmente. Isso foi impregnando a sociedade e a cabeça das pessoas dessas ideias. Entende? Bom, com relação a essa definição moderna no campo da cultura, principalmente, e que logicamente contamina todo outro campo da atividade humana, é essa relação de oposição ao passado, como se essa simples oposição transformasse o indivíduo num indivíduo moderno, né? Classificado como moderno. Então, se você faz uma coisa mais representativa, você seria uma pessoa presa ao passado. E a palavra preso aí é estratégica, né? E se você pinta umas coisas completamente doidas, completamente sem pé nem cabeça, então você é um cara que se libertou da representação, da imitação. Qual é o seguinte, você pode observar que a definição que existe dos períodos históricos na arte do século XX, ela começa com o moderno, tá? Depois vem o pós-moderno e depois vem o contemporâneo, né? Então essa definição é altamente ideológica, porque na verdade é como se isso fosse um critério de valor, né? E você tem as pessoas que trabalham que pensam dessa maneira e que apregoam de si mesmas essa postura, essas pessoas teriam então um certo status, né? E na verdade o problema principal não é só no campo da arte, porque essa arte influencia todo o resto do campo da sociedade, do comportamento por aí afora. Então todos os valores que se tem hoje são valores assim de superação histórica. Por isso quando se quer pegar algum autor histórico, assim, um autor antigo, dizer, fulano está à frente do seu tempo, entendeu? Essa frase é completamente ridícula. O que é à frente do seu tempo? Né? Então se coloca e as pessoas aceitam isso porque já estão impregnadas desse conceito de que há superação histórica. Como falei antes, isso só existe no campo da ciência e não no campo da cultura, ou muito menos da arte. Né? Bom, então vamos falar um pouco da noção de deformação das imagens, se não tocar nesse assunto. Né? As imagens que se chamam de deformadas, quando olha um trabalho de um pintor mais moderno, no século XX, ele não reconhece na figura uma deformação, uma relação de decalque da realidade, realismo, que ele tem por realismo. Ocorre que é o seguinte, que isso não é uma coisa do século XX, porque basta pegar um pintor só, como é o Greco, que morreu em 1610, no 1410 que ele morreu, por aí, ele vai achar que aquilo ali é o quê? Aquilo ali é a figura deformada ou não é deformada? Na verdade, o Grego não estava deformando ninguém, mas pela ótica do leigo, ele deformava. Então, você colocar como deformação da figura um critério de modernidade, de valor moderno, isso é mais do que uma falácia, uma mentira explícita. Então, todos esses discursos todos, eles funcionam porque o leigo não olha nada. O público em geral, aceita o que é dito como se fosse a palavra de uma autoridade.
Tá? Então, na verdade, as pinturas de todos os tempos históricos nunca foram uma simples imitação da realidade, nunca foram, nem o homem do Paleolítico fez essa confusão, tá? E nunca foram uma simples transposição do real para a tela, nunca se estabeleceu em cima disso. Isso podia até acontecer em algum grau, mas a pintura tem vários graus de representatividade dentro dela. Então, só que esse específico da pintura não é colocado. Então, você fica sujeito às interpretações e se acomoda em cima delas, né? Então, essa concepção moderna, pós-moderna e contemporânea, ela implica num desdobramento do tempo, onde há uma superação de um momento, do momento de hoje, superando o momento anterior. Então, o momento de hoje, ele se consagra porque contestou o momento anterior. Eu quero saber o seguinte: moderno, pós-moderno, contemporâneo. O que vai ser agora o pós-contemporâneo, assim como teve o pós-moderno? E o que é depois o pós? Até onde essa palhaçada, né? Quer dizer, isso não se sustenta, né? Então, em relação às imagens deformadas, que o público às vezes se refere, de maneira enganosa, o único pintor que eu sei que objetivamente deformou as imagens foi o Dalí. O Modigliani também esticava aqui, esticava ali, o Parmigianino, algumas coisas, mas só que os maneiristas, de uma forma geral, mas só que isso não é o foco do problema. Se você pegar uma imagem, estica ela, ou encurta ela, ou engorda essa imagem, isso é uma possibilidade objetiva da pintura, mas não é em cima disso que está o fulcro da coisa, né? A forma não se estabelece, não tem pertinência, se mesmo por causa disso. Isso seria um recurso bobo até, de pintura, e que pode ser usado ou não pelo pintor. Mas isso não caracteriza um pintor como se o pintor fosse um intérprete da realidade. Essa é a questão que existe na crítica. É como se o artista tivesse uma visão do mundo segundo que é totalmente subjetiva dele, que é o original dele. Então, o artista ele trabalharia a sensibilidade dele, desse um certo depoimento sobre a realidade. É isso que se coloca, porque você tem o cara quando deforma uma coisa aqui, estica para cá, encolhe dali, ele não está fazendo por razões assim, compositivas, mas pelo contrário, é por razões compositivas. Porque você precisa de aquela odalisca do Angres, ela estica porque o Angres precisava daquela direção ali, precisava daquela curva que está acontecendo ali. E se o corpo esticou, o braço vai junto, entendeu? Então, essas coisas você não pode ver como uma atitude deliberada do artista. O que acontece é que o artista, por razões compositivas, ele é obrigado a fazer certas concessões e tirar retirar certos elementos, colocar outros, porque o quadro tem que acontecer. A composição do quadro tem que acontecer. Tá? O sentido do quadro, que é a sua própria composição, ele tem que acontecer. Então o artista não é aquele camarada que está preocupado em deformar a realidade, ou fazer outra coisa assim, desse tipo assim, que possa ser colocado nesses termos. O problema ali é outro. Então, por exemplo, nós podemos pegar o Dalí, podemos pegar o El Greco, já falei, então dar os exemplos aí, o Angres, a odalisca do Angres, o Pontormo, que ele fez a proporção vários trabalhos dele tem umas proporções bem que não são naturais, tá? Parmigianino, né, ele chama Vis do pescoço longo, é o apelido que deram para o quadro, só porque a Vis tem um pescoço longo, mas só o quadro, depois eu vou fazer a análise disso, mas o quadro inteiro é um quadro de formas alongadas, a não ser as figuras que estão à direita da figura, que estão em forma natural, tem proporção natural. Enquanto que todo o quadro é de forma alongada. Tem uma coluna lá atrás que incorpora esse tema do quadro, dos alongamentos. Tem uma figura ali atrás que não está tão distante assim, mas é imensa pela proporção da cabeça e o corpo. É um profeta segurando um pergaminho assim. Então isso tudo faz parte do quadro. Então, o quadro é um organismo. É uma coisa. Não posso pegar um detalhe do quadro e chamar a atenção para aquilo com esse porcaria desse título ridículo. Né? A Virgem do pescoço longo. Que coisa boba. Quem escreveu essa porcaria? Eu não sei quem falou isso, entendeu?
Tá? Então esse pessoal fala isso, porque são pessoas que não têm nada a ver com pintura. Tá? E o público em geral fica olhando essas coisas e olhando e aceitando o que se diz do quadro. O cara, em vez de olhar o quadro, vivenciar o quadro e, de certa forma, usufruir do quadro, ele fica preocupado com aquilo que dizem sobre o quadro. Porque ele não quer ficar de fora, a verdade é essa. Ele não quer se sentir um cara fora ele quer, acha que ele quer entender também. Só que o cara que está lendo não entendeu porcaria nenhuma, não. Só que o cara oficialmente, está autorizado oficialmente a falar de pintura, não quer dizer que esse sujeito entenda. Aqui nós vamos entrar no olhar do crítico, no olhar do público, do estudante também. Quando você está assim, você está vendo uma exposição, um quadro lá no museu, e você lê um texto sobre aquele quadro, o cara pode te dar, até o historiador pode te dar alguns dados assim, históricos, alguma coisa. Pode ver, são coisas que circulam em torno da produção do quadro. Mas o quadro em si, ele não é explicável. Esses comentários, ele não aproximam você do quadro. Entende? A questão é a seguinte, as pessoas têm que ter em mente que o entendimento da forma, o entendimento da pintura, da poesia, da literatura, só acontece através da experiência. É um conhecimento que vem da vivência que você tem com o quadro. Igual na música. Se você só ouve um tipo de música a vida inteira, você vai rejeitar todos os outros tipos de pintura, de música. Agora, se você ouve várias músicas, tem o hábito de ouvir música, e investiga, procura saber como é que se faz a música tal, ali, de várias épocas da história ocidental, música oriental também, você começa a ter uma percepção musical muito mais expandida. Né? Então essa percepção tua é que é importante. Tá? E se você vê muita pintura, é claro que a tua percepção do quadro vai também se beneficiar disso. Não é porque você leu 500 livros sobre um quadro que você vai observar melhor esse quadro. Quem leu alguma coisa sobre o sorriso da Mona Lisa, não está enxergando a Mona Lisa melhor do que antes, não. Isso não adianta de nada. Ao contrário, você fica um monte de conceitos olhando o quadro e querendo explicações na cabeça sobre o sorriso, que você acaba não aprofundando a tua visão do quadro, acaba não aprofundando o teu modo de encarar o quadro, as relações do quadro, você não percebe nada. Mas quando você tem uma preocupação, por exemplo, quem ouve música de orquestra e vê muito, chega um momento que você começa a perceber as coisas, como é que acontece, você começa a reconhecer instrumentos tal lá, às vezes o tema do quadro, a linha melódica, está em segundo plano, entendeu? E você não percebe, o leigo não percebe, mas você capta, o ouvido capta lá, então você vê aquele contraponto entre o que está às vezes em primeiro plano, uma coisa em segundo plano, o trabalho dos metais, da percussão, das madeiras, então você vai tendo uma percepção mais ampla, entendeu? Mas não é porque você leu. Não é porque você leu, isso eu posso dizer que eu citei agora, metais, madeira, percussão, por exemplo. Cara, uma vez você vai chegar agora, vir para um concerto e vai perceber isso? Não. Você não vai perceber, sabe que existe, né? Você vai ficar sambando ali, sem saber o que é. Agora, se você tem a experiência, então você começa a ter esse discernimento. E esse discernimento qualifica a tua recepção, qualifica a tua experiência diante do quadro e qualifica a tua consciência. Tá? Porque o papel da arte é esse. Depois a gente volta nisso. O papel da arte é que qualifica a consciência. Por isso que Apollinaire falou, quando a poesia e a arte declinam, o ser humano entra na barbárie, entendeu? Porque o real nosso não é um presente, uma dádiva dos céus. O real é uma construção diária e constante e a cada momento do que é o sentido de realidade. Se você tem pouquíssima cultura, pouquíssima experiência com poesia, com arte, você não tem essa percepção aprofundada. Então você não tem essa intensidade de vida. Tá? Então a questão toda é o que você pode fazer para isso. Isso depende só de você. Se você é uma pessoa interessada em arte, mesmo que você não seja um estudante de arte, pelo amor de Deus, esquece que existem esses personagens chamados críticos de arte. Entendeu? Não passa nem perto disso. Porque você vai receber só interpretações arbitrárias, ideológicas, né? que tem um determinado fulcro, é por isso que eles estão ali falando, e você tem que enriquecer a tua experiência de vida.
o teu modo de escutar música, de ver quadro, de pintura, isso devia ser uma coisa que as pessoas deviam cultivar, porque o primeiro a ganhar com isso é você mesmo. Entende? Você não precisa entender de arte, porque ninguém entende de arte. Tá? Isso é uma mentira. Cada pessoa tem sua percepção em maior ou menor grau, mais intensa, menos intensa, é assim. Agora não tem o certo e o errado. Você pode estar mais intenso ou menos intenso. Agora, não é que uma pessoa perceba diferente e errado que o outro. O que a pessoa pensa tem de errado é que ela começa as interpretações que estão na cabeça dela, que normalmente vem da ideologia da crítica por aí. Então a pessoa vai pensando um monte de coisa, essas coisas de à frente do seu tempo, que superação histórica, entendeu? Isso aqui já era, esses papos, essas conversas todas que prejudicam a percepção da pessoa. Então o que é importante que as pessoas tenham isso, essa insistência de ter uma vivência de cultura real, desde a cultura popular até a que eu chamo de cultura mais erudita. Agora, sai do entretenimento, o entretenimento não leva a lugar nenhum. Porque essas pessoas que vinham há décadas, essas novelas na televisão, se aquilo fosse realmente um teatro, a consciência dela, a qualidade de vida dela teria mudado radicalmente. Sabe lá o que é você ver horas diárias de um pseudo-teatro na tua frente que não te leva a lugar nenhum, é puro entretenimento, é tudo intriguinha, né? Então, e você jogar aquele teu tempo fora, né? Ao contrário, você até se embota mais, né? Por aí fora. Então, aconselho todo mundo a buscar essa experiência com a arte, com a pintura, e ser sincero, não entrar numa exposição só porque é contemporâneo e tem uma parafernália enorme lá montada, uma bienal por aí fora, não arreia crista não. Olha, o que você sentir, seja autêntico. Se você gostou, não gostou, diga-me na cara. Eu não gostei e por aí fora, tudo bem, tá? Porque você tem o direito de não gostar. Tá? Até não gostar da Mona Lisa. Eu não acho bonita a Mona Lisa não, mas você pode não gostar da Mona Lisa, tá? Então pronto, mas eu reconheço que é um quadro, um tremendo quadro. Agora, ficar nesse negócio, ficar intimidado, porque é uma coisa assim, o pavilhão da Bienal, aquela coisa toda, mas obras enormes por aí afora, o mundo inteiro fazendo batendo palminha para aquilo ali. Cara, não desconfia de nada não. É como disse o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Mas tá bom, depois continua.